Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer mais um pós-jogo aqui no canal. Corinthians 2, Mirassol 0. Jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2025. Nesse vídeo falar um pouquinho sobre o jogo, falar sobre o confronto, falar sobre o resultado. Vou comentar um pouquinho sobre o jogo e vou dar as notas para jogadores e para treinador. Então, sem mais delongas, vamos lá. Jogo esse que foi realizado na Neoquímica Arena, em Itaquera. Jogo único nas quartas de final, onde quem vencesse estaria classificado, que foi o Corinthians, onde quem perdesse seria eliminado, que no caso foi o Mirassol. O Corinthians classificou e o Mirassol deu adeus à competição. E, enfim, né? Resta agora ao Corinthians aguardar o seu adversário na semifinal. E existe a possibilidade desse adversário ser o Santos de Neymar, que venceu o Bragantino com o gol de Neymar, inclusive, na Vila Belmiro por 2x0, também por 2x0. E agora aguarda a definição de como vai ser essa semifinal, né? E, enfim. Se tratando então de escalação, o Corinthians foi a campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, compondo a linha de defesa. Surpreendente essa dupla de zaga, hein? Félix Torres e Gustavo Henrique. José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Memphis Depay. Memphis Depay jogando um pouquinho mais pelo meio, mas também tem a liberdade de atuar pela esquerda. E no ataque tivemos Romero e Yuri Alberto. Time escalado pelo técnico Ramon Dias. Eu vi algumas pessoas dizendo que com essa escalação o Ramon Dias basicamente queria matar a torcida do coração. E, por incrível que pareça, foi uma escalação bem surpreendente, cara. Primeiro pelo fato do Garro ter começado no banco, o que surpreendeu muita gente. Depois vai ver que o Garro foi uma escolha do Ramon Dias pela questão física. E a dupla de zaga, sim. A dupla de zaga foi bem surpreendente, cara. O João Pedro, que vinha sendo titular e vinha indo bem, né? Ficou no banco o Gustavo Henrique fez a dupla de zaga com o Félix Torres. Uma escolha surpreendente, o bate do Ramon Dias, mas acabou surtindo efeito, né? E já logo falando um pouquinho de desempenho geral. O desempenho geral do time foi assim, cara. O Corinthians não jogou tão mal, mas também não jogou um grande futebol. Cara, eu diria que o Corinthians jogou pro gasto. Jogou pro gasto, ainda com o futebolzinho meio devagar, meio em marcha lenta, mas jogou pro gasto, né? Não passou tanto sufoco, mas também não praticou um futebol tão vistoso. Aliás, o futebol vistoso é uma coisa que vem sendo bem distante desse time, principalmente nos últimos jogos, né? Mas, enfim, dessa vez, diferentemente do jogo de quarta-feira contra a Universidade Central, dessa vez o Corinthians não passou tanto sufoco, não passou aquele perrengue, igual passou contra o time venezuelano no meio de semana. Mas, por outro lado, não foi aquele domínio, não foi aquele domínio de empilhar oportunidades, enfim, empilhar uma profusão de oportunidades. Mas, por outro lado, também não foi um jogo tão sofrível assim, no quesito passa sufoco, passa perrengue. E jogou pro gasto. Jogou pro gasto. Aí uma marcha lenta, mas jogou pro gasto. E foi eficiente, né? E, enfim, já falando um pouquinho do desempenho coletivo, vamos agora falar sobre o jogo, os lances da partida. Começando então com o primeiro tempo, onde logo a 1 minuto de jogo, sai o primeiro chute, melhor dizendo, do Corinthians, né? Uma finalização do Romero, que ele tentou de fora da área, mas o chute saiu igual a minha testa. E nos primeiros 15 minutos, sai o primeiro registro. Apenas uma finalização no decorrer do jogo e um futebol bem devagar, bem em marcha lenta e, enfim. Aos 20 minutos, o cruzamento na área, Memphis Depay cabeceia, Alex Muralha fez a defesa, escanteio para o Corinthians e nesse escanteio, aos 21 minutos, sai o primeiro gol do Corinthians no jogo. Gol dele, Romero, maior artilheiro da Neoquímica Arena e também maior artilheiro do Corinthians no século XXI. Que coisa, hein, Romero? Quem diria? Com bastante escanteio na área do Memphis, o Romero se antecipa a marcação, cabeceia, a bola desvia no Alex Muralha, bate um travessão lá dentro do gol e faz 1-0 para o Corinthians. A essa altura, o Mirassol Mirassol meio que tava dando um certo sufoco. Sufoco não, né? Tava meio que... O Corinthians tava uma marcha meio devagar e tal. Mas depois que sai esse gol, o Corinthians consegue controlar mais a partida, né? Aos 23 minutos, Yuri Alberto recebe um lindo passe do Memphis Depay, gira, bate cruzado, a bola para fora. Aos 36 minutos, o Corinthians volta a finalizar, uma jogada de contra-ataque. Yuri Alberto recebe na medida, um passe, se não me engano, do Romero e chuta a bola longe do gol. E com 40 minutos, segue mais um registro.
Corinthians segue naquele ritmo um pouco mais lento, um pouco mais em marcha lenta, mas jogando pro gasto. 44 minutos, sai o primeiro cartão amarelo o Corinthians, cartão amarelo pro Carrijo, cartão amarelo esse que gerou uma certa polêmica, né? Porque muitos falaram que poderia sair uma expulsão nesse lance. E, enfim, cara, se o Carrijo pega um pouco mais forte, pega um pouco mais firme no jogador do Mirassol, e se ele pega um juiz mais rigoroso, um pouco mais, né? Ele poderia ter sido expulso, mas como foi uma entrada não tão forte, ele apenas deixou a sorra, mas não foi com tanta força. E ele acabou tomando apenas um cartão amarelo. Um cartão amarelo justo, pra ser verdade, né? Ficou bem justo esse amarelo. E aos 50 minutos, termina o primeiro tempo. Corinthians 1, Mirassol 0. Vamos lá então falar. O primeiro tempo em marcha lenta, mas jogo pro gasto. O time do Corinthians. Falando então do segundo tempo, onde aos 12 minutos acontece uma jogada simplesmente inacreditável. Cara, na moral, mano. Como esse time do Corinthians adora pecar pelo preciosismo, velho. Impressionante. Tem uma jogada pela direita, onde o Carrinho estava impedido, que posteriormente viria a ser marcado impedimento. Mas, cara, na moral, mano. O Carrinho recebe a bola na direita, dá um lindo passe na medida pro Yuri Alberto, que tava na cara do gol. Na cara do gol, cara a cara com o Alex Muralha. Só receber a bola, dar um tapinha pro gol, fazer o simples, fazer o gol, poder deslizar e correr pra baixo, para depois do gol ser anulado. O que o Yuri Alberto faz? Ele vai tentar um toque de letra e perde o gol simplesmente feito. Perde um gol feito. Enfim, primeiro foi o Mendes no meio de semana, agora o Yuri Alberto. Como peca pelo preço, como é preciosista esse time do Corinthians, cara. Impressionante, cara. Impressionante. Lamentável, senhor Alberto. Lamentável. Com 15 minutos, eu fiz o primeiro registro aqui. Nenhuma finalização do Corinthians até aquele momento. Aos 16 minutos, sai mais uma finalização para o time do Corinthians, onde o Memphis recebe um passe de Yuri Alberto, chuta firme, Alex Muralha defende. Na sequência, com bastante escanteio na área, Romero ou Gustavo Henrique não viu direito, cabeceou, a bola vai para fora. E aos 19 minutos, sai a primeira modificação. Ramon Dias mexe pela primeira vez no time do Corinthians. Saíram Matheus Bidu e Carrillo para as entradas de Anguilere, estreando com a camisa do Corinthians e voltando a jogar depois de 9 meses. E Maicon. Esse já faz parte do elenco há um tempo, já por empréstimo, enfim. Aquele Maicon. 20 minutos, Alex Muralha passou o Rosa Martins abacar no pé do Martins, sai na cara do gol. Só pra dar o tapa e correr para abraço, ele chuta a bola em cima do Alex Muralha. E aos 22 minutos, gol anulado do Mirassol, onde uma cobrança de falta na área, o jogador do Mirassol desvia a bola no meio, estando em posição irregular, estando impedido. E por conta desse lance, o gol foi anulado por impedimento. Gol bem anulado, né? De fato, o jogador do Mirassol estava impedido. Mas aquilo ali seria basicamente um susto que viria dar no time do Corinthians, né? Pelo desempenho um pouco mais em marcha lenta. E alertando o Corinthians, ó, se vocês não fizerem o segundo gol, nós vamos correr atrás. Mas aos 31 minutos, o Corinthians responde da melhor maneira possível, que foi justamente fazendo o segundo gol do jogo. Gol de Memphis Depay. Memphis Depay resolveu aparecer, hein? Bola cruzada do Anguilere, estreando com a camisa do Corinthians, já com assistência. O Anguilere dá um cruzamento perfeito, ó. Cruzamento maravilhoso pro Memphis Depay. O Memphis senta assim na marcação, cabeceia, Alex Muralha, aquele mesmo, deu um frangou, né? O Memphis cabeceia, Muralha falha e faz 2-0 para o Corinthians. E, enfim, o Corinthians tomou aquele susto há pouco tempo atrás, né? E pouco tempo depois consegue o segundo gol, respondendo a esse susto. Ainda bem, né? Ainda bem. 39 minutos, Ramon Dias mexe pela última vez no time do Corinthians. Saíram Yuri Alberto, Romero e José Martins para as entradas de Rodrigo Garro, Thales Magno e Alex Santana. Aqui tira os principais jogadores, coloca alguns jogadores e, enfim. Já começando a administrar, já começando a poupar, já pensando no jogo de meio de semana contra o Barcelona no Equador pela Libertadores. E aos 50, termina o jogo. Corinthians 2, Mirassol 0.
Segundo tempo meio devagar, marcha lenta, mas que deu pro gasto pro time do Corinthians mais uma vez. E um desempenho geral, meio devagar, mas enfim. Deixa eu falar um pouquinho dos lances da partida. Vamos agora às notas para os jogadores. Comenta aqui mais se você concorda, se você discorda. Se você discorda, deixe suas notas nos comentários. Então, vamos lá. Hugo Souza, nota 5. Um pouco foi exigido no decorrer do jogo. Mateuzinho, nota 6,5. Uma partida ok para boa do Mateuzinho. Félix Torres, nota 7. Foi bem o Félix Torres. Gustavo Henrique, nota 7,5. Foi bem o Gustavo Henrique. Primeiro jogo do Matheus Henrique, ó. Cabeça. Gustavo Henrique, nesse ano de 2025. E foi muito bem, por sinal. Matheus Bidu, nota 6. Um desempenho ok do Matheus Bidu. José Martinez, nota 7. Gostei do Martins, principalmente na parte defensiva. André Carrillo, nota 6. Desempenho ok do Carrillo. Breno Bidon, nota 6,5. Com um desempenho até que bom, razoavelmente bom do Breno Bidon. Memphis Depay, melhor jogador em campo, nota 9. Fez gol, deu assistência, resolveu a parada, resolveu aparecer em Memphis. Romero, nota 8. Fez gol e fez uma boa partida também. Yuri Alberto, para mim, pior jogador em campo, nota 2,5. Partida de todos do time titular, foi o único que realmente destoou e foi muito mal. Muito mal o Yuri Alberto. E ainda perdeu aquele gol de forma displicente, né? Lamentável, Yuri Alberto. Lamentável. Jogadores que entraram. Anguilleri, nota 7,5. Entrou, estreou com assistência e jogou bem, o lateral argentino. Maicon, nota 4,5. Desempenho razoável do Maicon. Rodrigo Garro, nota 4. Desempenho também razoável do Rodrigo Garro. Thales Magno, nota 3. Não entrou tão bem o Thales Magno. Alex Santana, nota 3,5. Não entrou tão bem o Alex Santana. E para finalizar, nota do técnico Ramon Dias, nota 5,5. Escalação, queria matar a gente do coração. Substituições, a do Anguilleri surgiu efeito. E esquema de jogo, meio marcha lenta, meio devagar, mas que deu conta do recado. E é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera conhecer meu conteúdo. Um forte abraço, fique com Deus, tamo junto, é nóis.